você vai encontrando aí, eu vou rezando. Persílio crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome do Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Rapaz, e parece que agora à tarde os bichos vieram com tudo. Liga esse ventilador, não liga, meu filho? Arruma um ventilador para mim aqui, joga aqui no meu rosto. Depois disso, tive uma visão. Uma porta aberta no céu e uma voz que falava comigo como uma trombeta e dizia: sobe aqui e eu te mostrarei o que está para acontecer depois disso. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Nós vamos falar sobre o mistério profundo da Santa Missa e a missa como o céu na terra. E aqui nós estamos vendo o apóstolo João, que, ao meu ver, foi aquele que mais conseguiu compreender com maior amplitude o mistério profundo da Santa Missa. Até porque foi revelado, e a revelação ela se dá, e conforme você vai mergulhando nela, você vai tendo uma maior compreensão. A igreja primitiva, quando Jesus Cristo ele institui a Eucaristia, e ele diz lá em Mateus 26, hoc estis corpus meum, isto é o meu corpo. Naquele momento que institui, eles não têm a dimensão da grandiosidade do corpo e do sangue de Jesus. Conforme vai se passando o tempo, então eles vão tendo uma maior compreensão teológica daquele mistério. E como São João, ele foi o último apóstolo a morrer, então ele teve uma maior compreensão espiritual. E aqui a Sagrada Escritura já está mostrando para nós, no livro do Apocalipse, capítulo 4, no versículo 1, aonde ele fala: vi uma porta aberta no céu. E a Santa Missa é essa porta aberta no céu. O Papa João Paulo II, ele dizia que a Santa Missa é o céu na terra. A Santa Missa é o céu na terra. Pode fazer esse fundo aí. Eu vou me aproximar mais desse ventilador. Não tá fácil aqui pregar não, hein, moça? Tá pensando aqui que eu já vi a praga do Egito, mas agora de perto assim é outra coisa. Então, o apóstolo João, ele tem
essa visão, uma porta aberta. Os padres da igreja vão colocar que a porta aberta é o peito de Jesus. É o Sagrado Coração de Jesus, uma porta aberta. Aberta pela lança, transpassado, o coração de Jesus foi transverberado. E jorrou sangue e água. E agora São João, o Boanerges, o filho do trovão, ele tem 7 arrebatamentos ao céu. O Apocalipse vai mostrar esses 7 arrebatamentos, aonde ele vai ser transportado para ver o céu pelo lado de dentro. E dentro dessa grande mística que ele teve, o apóstolo São João, lá no capítulo 1 do Apocalipse, vai mostrar que foi no dia de domingo, dias Domini, o dia do Senhor, que ele teve esse arrebatamento. O dia do Senhor na Santa Missa. Então, quando nós olhamos para esse grande mistério da nossa fé, que é o mistério por excelência, aonde o céu está aberto e nós temos uma contemplação tão sublime dos mistérios profundos de Deus, a missa, ela precisa ser enxergada de uma maneira mística. Nós estamos muitas vezes acostumados com o natural, mas a missa você precisa ter uma compreensão espiritual. Você precisa ter uma compreensão mística da Santa Missa, porque tudo começa na Santa Missa. As realidades mudam, se transformam. Quando a igreja fala que quando nós estamos indo para o santo sacrifício, ó que palavra forte, o santo sacrifício, nós estamos indo para Jerusalém. Nós estivemos em Jerusalém agora na parte da manhã. Você não precisou fazer um turismo para você ir para Jerusalém. Você esteve em Jerusalém de forma mística, de forma sobrenatural. A missa, ela é um êxtase constante. Ela é um êxtase super. Por isso que o sacerdote diz: corações ao alto, e o nosso coração está em Deus. É um êxtase, é um arrebatamento. Quantos santos tiveram êxtase celebrando a missa? Padre Pio, quando celebrava a missa, ele entrava em êxtase. São Luís Grignon de Montfort, na consagração, passava horas e horas, porque ele entrava em êxtase. São José Copertino, o seu primeiro êxtase, que ele levita, se deu na sua primeira Santa Missa que ele celebrou. Então, quando ele celebra, que ele levanta, que ele ergue a Eucaristia, então ele sai do chão, ele levita. O sobrenatural é tão profundo que de repente tudo se transforma, e aquilo que realmente tem peso, de repente fica leve, e ele é suspenso no ar, elevando a Sagrada Eucaristia. Foram pessoas que experimentaram profundamente. São Felipe Neri, quando ele entrava em tão profunda penetração, quando ele entrava num culto de adoração sublime, celebrando a Santa Missa, São Felipe também, ele levitava e saía do chão. Muitas vezes ele tinha que se balançar, tirar a sua concentração, porque se ele ficasse muito concentrado, ele levitava, ele saía do chão e chamava a atenção, evidentemente, das pessoas. Imagina um sacerdote que é suspenso, que de repente é erguido, sai do chão, porque ele entrou na dimensão do céu. A missa é o céu aberto, a missa é o arrebatamento espiritual. A Sagrada Escritura diz que Paulo foi arrebatado ao
ao terceiro céu. 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 4, ele foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso. A missa é o paraíso na terra. A missa é o santo sacrifício de Deus, que deu a vida por cada um de nós, aonde fomos salvos, lavados no sangue do Cordeiro, aonde o documento escrito contra nós foi cancelado, como diz Colossenses no capítulo 2, no versículo 14 e 15, cancelado do documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Então, o mistério profundo da cruz de Jesus Cristo, e na cruz de Jesus é onde o inimigo é vencido. E quando eu vou para a missa, falava Padre Pio, e também os santos da igreja e os papas da igreja diziam que ir para a missa é ir para o Calvário. Nós estamos indo para o Calvário, e o Calvário tem um lugar, é Jerusalém. Jerusalém está lá, o Monte Calvário. E quando você vai para a Santa Missa, você vai para o Calvário, você entra numa realidade chamada Kairos. No grego existe o Cronos, a palavra Cronos para o tempo. O Cronos é aquele tempo que devora, é o tempo que está correndo. É aquele tempo que vai correndo, é o Cronos, é o tempo devorador. E o Kairos é o tempo de Deus, é o tempo de Deus, é o tempo da eternidade, é o tempo do Senhor. Quando você está na missa, quando você participa da missa, quando você está mergulhado no mistério da Santa Missa, você não está no Cronos, você está no Kairos. Você está no mistério mais profundo da sua igreja. E agora, quando você entra, porque quando você entra na mística, a mística, ela te leva a você sair fora desse tempo do Cronos, e te leva a você entrar no Kairos. É por isso que o sacerdote, quando ele entra para celebrar a missa, quando ele vai subir umas escadas e ele vai se sentar na cadeira ali sacerdotal, então ele entra, o sacerdote, ele entra no sentido anti-horário. O sacerdote nunca vai entrar no sentido horário, ele vai entrar no sentido anti-horário, no anti-horário. Tem que ser assim mesmo. Essa gravação deixa para o Espírito de Deus aí. É para quem está ao vivo essa gravação. Esquece quem está fora. Vai ser melhor com esse barulho do vento do que esses mosquitos aqui, não. Então o sacerdote, ele entra no sentido anti-horário. Por quê? Ele está no Kairos, ele não está no Cronos. Ele está no tempo espiritual, em uma realidade espiritual. Você só entenderá o mistério da Santa Missa quando você tiver uma posição espiritual, um sentido espiritual. Porque quando a pessoa participa da missa, ela não entendendo que a missa, ela fala que ela acha que a missa é chata, ela acha que a missa é rotineira, ela acha que a missa é repetitiva, ela acha a missa cansativa, porque na verdade ele não conseguiu adentrar no mistério profundo da sua fé católica, apostólica, romana. Ele está de um modo superficial. Ele está de um modo muito superficial. Você precisa ir para a missa com um olhar sobrenatural. Você precisa estar participando desse grande mistério com uma visão sobrenatural. O homem natural não entende, porque ele está preso apenas nas realidades que ele está vendo.
Mas a nossa fé não é o que nós vemos. A nossa fé, ela é aquilo que nós não vemos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento e uma certeza a respeito daquilo que você não vê. Isso é a fé. São Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Nós andamos na fé, não na visão. Nós andamos na fé, não na visão. Não é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente não vê. É o sobrenatural, é a mística, é o espiritual. No Antigo Testamento, já quando você vê, hoje ainda existe muitas igrejas que colocam, quando vai celebrar, coloca os cartiçais. Então coloca os cartiçais. Quando o bispo está, quando é a missa com o bispo, com o papa, então se coloca 7 cartiçais. Já está lá no Antigo Testamento prefigurado. Existe o cartiçal, o candelabro, a menorá, no Antigo Testamento, de 7 braços, que foi revelado por Deus para Moisés. E ali os santos padres da igreja, como Santo Irineu de Lyon, vai falar que aquele candelabro de 7 hastes são 7 arrebatamentos que Moisés teve. Moisés, ele foi até o 7º céu e ele penetrou nas coisas espirituais. Aqueles cartiçais que estão no altar está mostrando a dimensão espiritual da Santa Missa, que a missa é o céu na terra, que é o sobrenatural na terra. Então, quando o sacerdote da igreja diz corações ao alto, e nós dizemos o nosso coração está em Deus, é porque você já foi arrebatado de uma maneira mística, sobrenatural. Você está em Jerusalém, você está no Calvário, porque a missa é o Calvário na terra. A missa é a atualização do Calvário, a presentificação do Calvário. Não é outro Calvário, não é outro sacrifício de Jesus, não, é o mesmo sacrifício. Você entra de um modo sobrenatural, místico, e você volta a mais de 2000 anos atrás, e você se coloca como São João aos pés do Cristo crucificado, como Maria Madalena e a Virgem Maria, que estava lá no Calvário, vivendo todo aquele mistério. Então você, quando vai para a Santa Missa, você vai para Jerusalém, você vai para o Calvário e você desfruta dessas realidades espirituais. Agora, se eu sou uma pessoa que não experimentei o poder de Deus, que não tem uma experiência com Deus, que não tem uma vida de oração, a missa para mim, ela é natural. É uma missa natural. Eu não consigo enxergar o sobrenatural. Eu não consigo enxergar as coisas profundas. Eu não consigo enxergar os mistérios que estão acontecendo ali, porque eu não tenho uma espiritualidade. Missa, santo sacrifício são para as pessoas espirituais. São Pedro de Lyon vai dizer o que é mais importante, a missa ou a oração? Ele vai falar a oração, porque você só vai entender o que é a Santa Missa a partir do momento que você tem uma vida de oração. Aí a grande riqueza dos grupos de orações que despertaram o povo para a vida de oração, e automaticamente eles entenderam o que é a missa. Os grupos de orações, as pessoas, esses grandes retiros que acontecem, ele desperta as pessoas para uma vida espiritual, para experimentar uma embriaguez em Deus.
Você precisa experimentar a embriaguez do Espírito Santo de Deus para você entrar na Santa Missa com um olhar sobrenatural e da fé. Você precisa estar embriagado de Deus. Por isso, São João, eu falo que foi aquele que mais compreendeu a Santa Missa, porque nos outros evangelistas, nos evangelhos sinóticos, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, eles mostram o mistério da Santa Missa, a instituição, e eles mostram a multiplicação do pão. A multiplicação do pão, ela tem uma característica levando para o mistério da Santa Missa. Só que João vai mais além. João, o apóstolo, o evangelista, o Boanerges, o teólogo, como o Papa Bento XVI colocou e falava sobre São João, ele, como o teólogo, como símbolo da águia, daquele que voou mais alto, ele não só coloca a abundância do pão, do milagre que Jesus Cristo fez, mas ele traz um outro aspecto, que é o milagre da boda de Caná da Galileia. Porque a missa, esses dois elementos são essenciais. Na missa, para ter o santo sacrifício, precisa desses dois elementos: a matéria do pão e a matéria do vinho. Os outros evangelhos, eles colocam a matéria do pão, a multiplicação do pão, mas como que fica faltando algo. São João, que tem uma penetração espiritual mais profunda, aquele que viveu mais, aquele que refletiu mais no mistério da Santa Missa. Então o que ele faz? São João, ele traz um fato que aconteceu, que foi o milagre da boda de Caná da Galileia. Então ele coloca a multiplicação também do vinho, a multiplicação do vinho e a multiplicação do pão, que são os dois mistérios, as duas matérias para acontecer o santo sacrifício da Santa Missa. Um mistério profundo da embriaguez espiritual, de você beber o vinho, o cálice do Senhor. E aí existe uma diferença daqueles que bebem o vinho natural e daqueles que experimentam o vinho sobrenatural. O vinho natural, ele vem de fora para dentro. O vinho natural, ele começa vindo, entrando pelo exterior, pelo corpo, e atingindo a alma, e levando muitas vezes a pessoa a uma cegueira espiritual. O vinho natural. O vinho sobrenatural é diferente. O vinho natural, ele é de baixo, ele é das coisas da terra. O vinho sobrenatural, ele é das coisas do alto, é das coisas de cima. E o vinho espiritual, ele vem do alto e atinge o homem aqui embaixo. O vinho sobrenatural, ele não começa de fora e atinge a alma, não. O vinho espiritual, ele atinge primeiro a alma, para depois atingir o seu corpo, o natural, o corpóreo. Então ele atinge primeiro o espiritual, e automaticamente o corporal, ele é embriagado pelo mistério de Deus, embriagado pelas coisas do alto, pelas coisas espirituais. Santo Afonso de Ligório diz: uma alma embriagada de Deus quase não sente as coisas do mundo. Uma alma embriagada de Deus. A missa é você entrar na adega do Senhor. A missa é você entrar na adega do Senhor, é desfrutar dessa embriaguez espiritual.
Comungar o corpo de Cristo é você ficar embriagado espiritual, é você ter uma embriaguez em Deus, é você estar arrebatado em Deus. As adegas, Salomão tinha um lugar onde ele colocava as adegas do vinho. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 4, fala: mostra-me aonde está a sua casa e aonde aguarda as adegas do vinho. As adegas do vinho são as coisas espirituais, são as coisas do alto, são as coisas do mundo sobrenatural, é a mística, é a experiência em Deus, porque quando você experimenta este vinho espiritual, você bebe deste cálice espiritual, você experimenta aquilo que há de mais profundo na sua igreja. Você recebe o beijo do Eterno. Você recebe o beijo de Deus. O que é a Santa Missa? A Santa Missa é você receber um beijo de Deus. Santo Ambrósio de Milão, ele vai falar que a Eucaristia, quando você comunga, você recebe o beijo casto do Senhor. Porque existe um beijo profano e existe o beijo casto. O beijo profano é aquele que leva ao pecado. Um beijo profano fora do matrimônio, fora do casamento. Um beijo profano. Um beijo com segundas intenções. O beijo casto. Um beijo no matrimônio é um beijo casto. Mas, por exemplo, a igreja primitiva é diferente da nossa cultura que nós vivemos hoje. Mas na igreja primitiva se dava o ósculo santo. O ósculo santo era um beijo que se dava. Era cultura da época. Isso era muito comum. Existe, aí a pessoa... Tinha uma apresentadora no Brasil que ela apresentava um programa, aí ela dava lá o beijo lá. Entrava o apresentador, ela dava o beijo. Um beijo secularizado, um beijo profano. Existe o beijo casto, existe um beijo santo e o beijo profano. Quando um pai, uma mãe, e tem aquela criança ali. Você já viu aquela criança? E aí o pai e a mãe, de repente, ele dá um beijo ali no seu filho. Ninguém vai ver uma maldade naquele beijo. É um beijo casto, santo. É uma criança ali. Não existe uma maldade. Na missa, você recebe um beijo casto, mas mais do que esse beijo, que você está talvez acostumado, é uma linguagem corporal, que nós estamos acostumados a ver, a contemplar, a falar, a refletir. E para falar das coisas espirituais, a Bíblia às vezes usa uma linguagem que o homem entende. Mas quando eu estou falando de uma linguagem espiritual, eu não estou falando de um beijo natural, mas eu estou falando de um beijo sobrenatural, de uma linguagem espiritual. E é nisso que o Cântico dos Cânticos diz assim, capítulo 1, versículo 2: beija-me com os beijos de tua boca, porque os teus beijos são mais deliciosos do que o vinho, do que esse vinho profano, do que esse vinho natural. O teu beijo, ele é mais embriagante.
O teu beijo me arrebata. Quando São João ele vai para o céu e ele vê o céu aberto, é porque ele foi atraído pelo Senhor. O Senhor atraiu a ele. Ele foi atraído, ele foi arrebatado, ele foi puxado no mistério profundo, no sobrenatural. Deus, ele rasgou o céu, ele viu o céu do lado de dentro e ele recebeu o beijo místico do Senhor. Ah, Senhor, beija-me com os beijos de tua boca, porque os teus beijos são mais deliciosos do que o vinho. É uma linguagem espiritual, é uma linguagem mística. Quando você vai para a Santa Missa, quando você comunga o corpo e o sangue de Jesus, então você recebe o beijo de Deus. Você recebe o beijo casto. Você recebe aquilo que há de mais profundo da sua igreja. A fé da igreja, vai falar o Papa Bento XVI, é uma fé essencialmente eucarística. A nossa fé é uma fé eucarística. A nossa fé, nós vivemos como um satélite em volta do altar de Deus. Nós precisamos voltar para o altar. Nós precisamos voltar para o mistério profundo e ter o coração ao alto, corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Eu desejo a Deus, eu suspiro por Deus. E como uma pessoa que beija, ela tem como que uma pessoa que está dentro da outra. É como uma pessoa que suspira e aspira. É como uma única realidade, como a Bíblia diz, uma só carne, um só ser. Quando você comunga, você experimenta essa realidade. Você se torna um só com Deus. Você se assemelha à Virgem Maria. Vai falar São João Crisóstomo, assim como a Virgem Maria era portadora de Deus, assim como a Virgem Maria, ela teve o verbo de Deus encarnado no seu ventre, também no mistério, quando você comunga, você se torna semelhante à Virgem Maria. Você é portador de Deus. Você se transfigura. São João Crisóstomo, quem foi conhecido como o doutor eucarístico, se ele vai falar, quando você comunga, você é como um leão que cospe fogo. Você é um leão que cospe fogo. Você experimenta o sobrenatural. Não existe momento maior, mais pleno do que a comunhão eucarística. É o céu que está dentro de você. Você foi transformado no céu. Pai nosso que estais no céu. O céu agora se faz agora presente. Venha a nós o vosso reino, o reino de Deus. Você se torna o jardim do Éden. Você se torna a cidade de Deus. Você se torna o paraíso. Você se torna um jardim fechado, selado, como diz Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12. Tu és um jardim fechado, uma fonte selada. Quando você comunga o corpo de Cristo, você está blindado no mundo espiritual. Você tem uma comunhão tão profunda com Deus, que aquela frase de São João da Cruz, a alma unida a Deus, o demônio teme como o próprio Deus. Você tem uma blindagem espiritual, você tem um revestimento espiritual, você está totalmente tomado pelo mistério de Deus, tomado pela glória de Deus. E como diz Santo Agostinho, quando comungamos, não acontece como os outros alimentos, porque quando comungamos, os outros alimentos se transformam em nós. Mas quando eu comungo, então eu me transformo em Deus. Acontece, os padres da igreja oriental vai falar da deificação do homem.
O homem, ele participa da natureza divina. Isso aí está lá na carta de Pedro. São Pedro vai falar que nós participamos da natureza divina. Quando nós comungamos, nós somos transformados no Cristo. Acontece uma transformação. E assim como o ferro lançado ao fogo, e o ferro absorve o fogo, e o ferro fica todo em brasa, assim quando você comunga, você é transformado no Cristo, você é transfigurado no Cristo. A glória de Deus está sobre a tua vida, o poder de Deus está sobre a tua vida. Quem comunga, comunga fogo. De Santo Efrém, a comunhão é a plenitude do Espírito Santo, é a plenitude da glória de Deus. Oh, tão sublime sacramento, oh, tão grandioso mistério, o corpo, o sangue, a alma e a divindade. E pode aplaudir para valer. Essa linguagem é uma linguagem para aqueles que estão embriagados em Deus. Quem não está embriagado não entende. Você está pregando e ele está falando, hã? Aonde o irmão Trovão está mesmo? Porque é uma linguagem mistagógica. É uma linguagem daqueles que experimentam o sobrenatural de Deus. Você está entendendo o que é uma linguagem? Você está entendendo o que é estar experimentando o vinho novo? A Bíblia fala do vinho novo. Quando Jesus Cristo multiplica o vinho, transforma a água em vinho, e aí bebem o vinho e falam, nossa, é costume servir o primeiro vinho ruim, né? Bom. O pessoal depois que já está para lá de Bagdá, aí serve o menos bom. Era a cultura judaica. Mas Jesus Cristo, ele reservou o vinho melhor, o vinho bom, o Antigo Testamento. O vinho melhor, o Novo Testamento. O vinho melhor é o Novo Testamento. Quando a Sagrada Escritura fala de vinho, ela está falando no sentido teológico. Vinho representa alegria, vinho representa espiritualidade, mística, sobrenatural. O período escatológico, um novo tempo. Quando Noé, ele sai da arca, que ele encontra uma terra para ele pisar. A Sagrada Escritura diz lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20, que Noé plantou uma vinha. Então depois do dilúvio, Noé planta uma vinha. A vinha representa um tempo novo. A vinha representa o tempo da renovação em Deus. A vinha representa isso. O mistério profundo, quando fala na era messiânica que o Messias devia vir, lá o apóstolo do Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele profetiza dizendo em Isaías capítulo 55, no versículo 1, vinde beber na nascente das águas, vinde se alimentar, vinde comprar trigo, vinho e leite sem dinheiro. Vinde comprar trigo, vinho e leite sem dinheiro. O que o profeta está dizendo não é que você vai ter trigo de graça, não é que você vai ter vinho de graça, não é que você vai ter leite de graça. Ele está usando uma linguagem espiritual para falar das coisas espirituais, mas nós precisamos desenhar para o povo de Deus.
Nós precisamos desenhar, e eu vou desenhar, eu vou mapear para você o que é o trigo. O trigo é a Eucaristia, é o corpo e o sangue de Cristo, como o vinho também é o corpo e o sangue de Cristo. E o que é o leite? O leite é a doutrina da Igreja Católica, puríssima, santa, imaculada. É a doutrina dos padres da igreja, é a doutrina do magistério da igreja, dos documentos da igreja. Aí então você pode ir nos celeiros da sua igreja e se alimentar, e tem vinho em abundância, e tem trigo em abundância, e tem leite em abundância, tem Eucaristia em abundância, tem doutrina em abundância. Você precisa ir nos seios da sua igreja, como uma criança que ela é amamentada no seio da sua mãe. Você precisa ir nos seios da igreja. Você precisa ir como uma criança que cada vez mais ela mama nos seios da sua mãe, e ela é inclinada a cada vez mais a pressionar os seios, querendo mais leite. Assim somos nós. Nós queremos beber no seio da igreja. E a Sagrada Escritura, lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 4, a teologia do corpo, e uma teologia mística, uma linguagem mística, vai dizer assim: os teus dois seios são como dois filhotes de duas gazelas. O que são esses dois seios da igreja? Santo Agostinho vai dizer: é o Antigo e o Novo Testamento, aonde você se alimenta da palavra de Deus, aonde você suga dessa doutrina puríssima que a igreja te apresenta. Mas não só isso, quando você olha para os seios da igreja, a igreja te leva a você experimentar aquilo que há de mais forte, de mais profundo. A proteção da mãe, a proteção da igreja está nos braços da igreja, está no colo da sua mãe. A Santa Mãe Igreja está protegido por ela. A Santa Missa é isso, é você estar no colo da mãe, é da Santa Mãe Igreja, e é você se alimentar da doutrina puríssima. O primeiro seio e o segundo seio. Qual é o primeiro seio na Santa Missa? O primeiro seio na Santa Missa é a palavra de Deus. A igreja coloca os dois altares, o altar da palavra e o altar da Eucaristia. Então o primeiro altar da palavra, o primeiro seio da palavra, a palavra que nos alimenta, a palavra que prepara para o mistério, para o banquete eucarístico. Então eu depois experimento o segundo altar, o altar da Eucaristia. E aí eu experimento o mistério profundo, esta linguagem profética, esta linguagem do corpo e do sangue de Jesus. Que então, quando o corpo de Cristo, ele é dado para a igreja, e o sacerdote diz assim: Corpus Christi, o corpo de Cristo. Quando o sacerdote diz o corpo de Cristo, você representa o Santo Sepulcro. E quando você comunga com fé, é o Cristo que ressuscita em você. Quando você não comunga com fé, é semelhante a Lázaro, o cadáver morto. Mas quando você comunga com fé, é o mistério profundo. A pedra rolou ao terceiro dia e Cristo ressuscita, e ele se transfigura na sua alma. Mas as pessoas comungam sem fé, as pessoas comungam sem espiritualidade, as pessoas participam da missa de modo vazio, superficial, e não conseguem experimentar o Pentecoste
na Santa Missa. Porque às vezes nós estamos tanto acostumados com as coisas do sentimento. É bom o sentimento, faz parte da nossa espiritualidade. É bom a gente sentir Deus, sentir um arrepio, chorar, sentir a presença de Deus. Mas uma fé mais pura é quando você não precisa mais sentir Deus. É quando a mãe igreja diz: você precisa caminhar. E às vezes as pessoas são tão acostumadas a sentir Deus, a estar no colo da mãe, a ser ninado pela mãe. A criança, se ficar no colo da mãe, ela vai ser uma criança totalmente imatura. Ela vai ser uma criança, na verdade, que não vai ter um progresso como uma pessoa. Criança, ela tem que estar no colo até um certo tempo. Depois ela tem que sair do colo. Ela tem que experimentar o chão. Ela tem que se rastejar como um soldado que se rasteja. Ela tem que aprender a ficar de pé, cair. Esse dia eu vi uma mãe, aí a criança caiu. A mãe falou: não chora não, se levanta. A criança recebeu aquele impacto, se levantou e não chorou. Nós precisamos sair do colo. O colo é bom, mas precisa sair do colo para ter um progresso espiritual. E aí, quando você atinge uma maturidade, e às vezes nós estamos tão apegados que nós estamos não querendo sentir. Ah, porque eu não sinto mais Deus falando comigo. Ah, porque eu não sinto mais a presença do Espírito Santo. Porque eu não sinto mais, eu não choro mais. Mas a sua fé não pode ser pautada no sentimento. Repito, o sentimento é importante. Mas eu não posso ficar como uma criança atrofiada. A missa te chama a você ter uma fé madura. A Santa Missa não é uma fé de sentimentos, mas é uma fé que eu creio, adoro, espero. Amo-vos. A missa é como uma mãe que chega e fala para o seu filho: você precisa crescer. E a mãe coloca um produto amargo nos seus seios. Ela coloca um limão. O que ela coloca mais? Quem foi mãe aí? Hã? Um barbo? Isso aí, meu filho. Então, essa oração em línguas aí não vai sair aqui não. Então coloca algo amargo para a criança perder o gosto daquele seio da mãe, para tirar ali o filho do peito da mãe, para colocar o filho depois para engatinhar, para colocar o filho para comer alimento sólido. Nós vemos católicos pigmeus, católicos rasteiros, anêmicos, pessoas deficientes, pessoas com problemas psicológicos que querem estar apenas numa fé de sentimento. Aí eu não gosto da missa porque eu não sinto nada. Bota fogo mesmo nisso aqui, deixa o fogo de Deus queimar, meu irmão. Fogo no capiroto. Esses mosquitos foi criado por Deus, mas foi educado pelo diabo. Vai embora em nome de Jesus. Percebe que você precisa crescer?
Percebe que você precisa progredir na sua fé, chamado um progresso espiritual. A missa te chama para o progresso espiritual. Outra coisa que a missa não é para pessoas que não são convertidas. A missa não é para pessoas que não são convertidas. Na igreja primitiva, quem participava da missa era quem era convertido. Era quem já era batizado, quem já tinha recebido formação, instrução. Então ele ia e participava da missa. Aquele que não era batizado, ele participava até as leituras. Primeira leitura, Salmo. Segunda leitura, Evangelho. Quem não era batizado. Depois, quando ia ter a liturgia eucarística, então aqueles que não eram batizados eram retirados, e da missa, da liturgia eucarística, só participava quem era verdadeiramente convertido, quem era batizado, quem realmente assumia o mistério profundo de ser católico. A missa é para convertidos. Não adianta, porque você precisa entender os elementos da Santa Missa. Você precisa entender o que é o altar. Você precisa entender cada passo, cada mistério que está acontecendo ali. Você precisa aprofundar a sua fé. A sua fé não pode ser uma fé superficial. Você precisa ser como Pedro. Jesus Cristo falou: Pedro, mar adentro, lança as redes do lado direito. Deus está te chamando nesse retiro para as águas mais profundas. E as águas mais profundas na Igreja Católica Apostólica Romana está no centro, que é o altar, a Santa Missa, o fogo perpétuo que não se apaga, é o mistério eucarístico. Pode aplaudir com força. A linguagem do Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4. Versículo 4 diz assim: carrega-me após ti, leva-me para os teus aposentos, os aposentos do rei. A Santa Missa é os aposentos do rei. A Santa Missa é onde acontece as núpcias espirituais. Por isso que a igreja, ela é sempre feminina. A igreja é esposa. Igreja, vamos para a gramática, está no feminino. A igreja, ela é esposa. A esposa do Cordeiro. E a esposa do Cordeiro, ela experimenta as núpcias, a intimidade. Você entrar na igreja, você entrar nos átrios. No latim, atrium, a sala íntima. Quando você vai para a igreja, você entra nos átrios, na sala íntima, e você experimenta, você é desposado, você experimenta as núpcias do Cordeiro. E isso é o livro do Apocalipse. Quando o São João, ele olha, eu vejo uma nova Jerusalém, ela descendo toda ornada, é a esposa do Cordeiro, é a igreja lavada no sangue do Cordeiro. A igreja está ornada, a igreja está doutrinada, a igreja está formada na doutrina dos apóstolos, a igreja está coroada, a igreja tem as chaves de abrir e fechar. Mateus capítulo 16, versículo 18: a porta que eu fecho, ninguém pode fechar. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apocalipse 3, 7: a porta que
que eu abro ninguém pode fechar, e a porta que eu fecho ninguém pode abrir. São João está vendo a porta aberta. Quando você vai para a missa, as portas estão abertas. Deus está dizendo para você: vinde para as águas profundas, vinde para os armazéns, vinde para os aposentos do rei, porque você será desposado e experimentará o beijo do esposo mais embriagante do que o vinho. É o beijo do esposo. Beija-me com os beijos da tua boca. Tudo que se beija é sagrado. Tudo que se beija é sagrado. O altar já começa com um beijo. O sacerdote, quando ele vai se paramentar, ele beija a estola. Quando eu vou colocar o meu símbolo, voto de pobreza, castidade e obediência, eu beijo o meu símbolo. Minha mãe fazia pelo menos isso comigo. Acredito que muitas mães fazem isso também. O filho vai dormir, a mãe coloca o cobertor e ela dá o beijo na testa do filho e fala: dorme com Deus, dorme com os anjos. Se beija a mão do sacerdote, bênção padre. Se beija a mão do pai e da mãe, bênção pai, bênção. Até hoje eu tomo bênção do meu pai e da minha mãe. Eu beijo a mão do meu pai, eu beijo a mão da minha mãe, porque eles são o sacerdócio do lar. Nós somos um povo sacerdotal. Nós somos o sacerdócio comum, não ministerial, mas nós somos um povo sacerdotal. Você está no mistério profundo e por isso você é sacerdote. E quando eu beijo a mão do meu pai e da minha mãe, eu estou dizendo: eu pertenço a um povo sacerdotal. Eles têm poder de abençoar, eles têm o poder de profetizar, eles têm o poder e a autoridade de rezar, de clamar. Eu beijo a palavra de Deus. O sacerdote vai começar a missa, ele começa beijando o altar. No rito tridentino, rito de São Pio V, quando os acólitos, os coroinhas, eles vão na galheita ali da água e do vinho, então o acólito ele beija a galheita e dá para o padre. Tudo que é sagrado se beija. Santa Teresinha, quando tomava conta da sacristia e ela preparava a Eucaristia, a matéria para o sacrifício antes da consagração, Santa Teresinha, ela beijava as partículas. E ela beijava e ela dizia: quando Jesus se fizer presente na Eucaristia, na matéria do pão, o meu beijo já estará aqui. É uma linguagem mística. É de quem tem fé. É de quem está no sobrenatural. Agora você entende a linguagem da esposa do Cordeiro: beija-me com os beijos de tua boca, porque os teus beijos são mais deliciosos do que o vinho. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 10: os teus beijos são mais embriagantes do que o vinho. É o beijo do Cordeiro de Deus. É o beijo que te leva para o sobrenatural. Por isso, quando nós adoramos o Cordeiro de Deus, que nós participamos da Santa Missa, quando eu vou para a fila da procissão e o sacerdote diz Corpus Christi,
E aí você diz assim, amém. Quando você diz o amém, você está dizendo, beija-me com os beijos de tua boca. Eu creio. É o nosso Deus. É o nosso tudo. A sua fé, a fé da igreja, é uma fé eucarística. É uma fé no corpo e no sangue de Jesus. A missa é o nosso tudo. Se você souber o que é a missa, você não faltava um dia. Se você soubesse o que é a missa, que a missa é o céu na terra. Padre Pio falava que se as pessoas soubessem o que é a missa, tinha guardas na porta da igreja, porque as pessoas queriam invadir, não ia caber de gente. O pessoal tinha uma multidão para receber o presidente agora aí, em Londrina, né? Ah, se o povo soubesse o que é a missa. A multidão seria uma multidão imensa, seria um mar de almas. Mas as pessoas, elas estão muito associadas ao que ver. E às vezes ela quer ir no pregador porque ela vê o pregador. Ela quer ir no missionário porque ela vê o missionário. Mas Jesus Cristo está lá e ela não vai. Ela não adora. Ela não se prostra. Ela não clama. Ela não tem aquela fé sobrenatural. Dom Bosco dizia: quer não ser abençoado por Deus, não visite o Santíssimo Sacramento. Quer algumas vezes ser abençoado por Deus, visite algumas vezes. Quer muitas vezes ser abençoado por Deus, visite muitas vezes o Santíssimo Sacramento. A missa é o céu na terra. Isso é a nossa fé católica, apostólica, romana. Vamos aplaudir para valer a Igreja de Jesus. Eu quero te convidar a você ficar de pé. Vamos experimentar o mistério de Deus. Vamos entrar nos átrios do Senhor. Mas antes disso, eu tenho um testemunho para te dar, para motivar a sua fé. Eu já rezei muito pelos mortos, para eles ressuscitarem, mas eles nunca ressuscitaram. Mas aconteceu agora em dezembro uma coisa extraordinária. Agora no final do ano passado, um amigo meu, ele me mandou uma mensagem. Era 9h37 da manhã. Quando ele me mandou a mensagem, eu às vezes não fico no celular e às vezes demoro de ver. Quando eu fui ver, era meio-dia a mensagem. Ele tinha passado mal, ele tem um problema no pulmão e ele parou de respirar. O pulmão dele fechou e ele parou de respirar. Automaticamente o coração também parou. Os órgãos inferiores, vendo que os órgãos superiores não funcionavam, os órgãos inferiores pararam também. O braço dele se enrijeceu, o seu rosto ficou roxo, os seus braços ficaram roxos. De repente uma pessoa tenta fazer respiração boca a boca, massagem no peito, não resolve. Correm para ele para o posto. Chega lá, ele chega morto do hospital. Aplicam adrenalina para voltar, não volta. Dá uma, dá duas, não resolve. Choque nele, não resolve.
No horário que ele me mandou a mensagem foi 9h37, eu não vi. E ele ficou de 9h37 tentando, os médicos tentando salvar aquela vida, porque ele era um radialista e os médicos tinham medo da pressão que ia vir sobre eles se aquele rapaz morresse. Quando eu abri o celular, era o horário de meio-dia. Eu falei, estou em oração. Mando uma mensagem para ele e tiro uma foto do Santíssimo Sacramento, porque eu estava adorando o Santíssimo Sacramento. Quando eu tirei a foto do Santíssimo Sacramento que eu envio, é 12h15. Ele recebe 12h15. 12h15 ele volta à vida, porque o Deus que nós cremos é o Deus do Santíssimo Sacramento do altar, é o Deus poderoso da casa de Israel. Pode aplaudir com força. A fé da sua igreja é uma fé eucarística. Agora sim nós vamos rezar. Fecha os seus olhos. Eu quero te convidar agora você a rezar com essa canção. Solta a tua voz e deixa Deus te conduzir para a profundidade do seu coração. Além de onde os olhos veem, distante do que é raso e fácil acomodar, me faz nadar em tuas torrentes de águas refrescantes que jorram do altar. Me leva ao mais profundo, aonde as ondas não podem me alcançar. Me leva ao mais profundo, em alto mar, em alto mar. Eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais profundo, em teus rios, Senhor, em teus rios. Eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais profundo, em teus rios, Senhor, em teus rios. Eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais profundo, em teus rios, Senhor, em teus rios. Eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais profundo, em teus rios, Senhor, em teus rios. Além de onde os olhos veem, distante do que é raso e fácil acomodar, me faz nadar em tuas torrentes de águas refrescantes que jorram do altar. Peça a Ele, me leva ao mais profundo, me leva ao mais profundo, aonde as ondas
aonde as ondas não podem me alcançar. Me leva ao mais profundo, em alto mar, em alto mar. Se você quer, diga: eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais profundo, em teus rios, Senhor, em teus rios. Canta pra Deus, eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais profundo, em teus rios, Senhor, em teus rios. Eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais profundo, em teus rios, Senhor, em teus rios. Eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais profundo, em teus rios, Senhor, em teus rios. Vai, solta a tua voz. Eu quero ir mais profundo. Ora no Espírito. Ora em Deus. Levanta o teu clamor agora na presença do teu esposo, na presença do Filho de Deus. Eleva o teu coração agora para as alturas, para o sobrenatural. Deixa Deus te embriagar com vinho novo, o vinho do Espírito de Deus. Sim, Senhor, nós queremos experimentar a tua embriaguez. Nós queremos experimentar, Senhor, o teu sobrenatural, Senhor. Nós queremos estar mergulhados na tua presença. Nós queremos estar cheios de ti, Senhor. Nós queremos estar cheios de ti. Derrama a tua glória neste lugar. Derrama a tua presença neste lugar, Senhor. Dilata, Senhor, nosso coração. Nós queremos beber da tua graça, Senhor. Nós queremos beber do teu Espírito, Senhor. Nós queremos experimentar, Senhor, a embriaguez espiritual, Senhor. Nós queremos estar, Senhor, no teu preciosíssimo sangue, Deus. Eleva o teu coração, eleva o teu espírito para a presença do Senhor. Se fortalece em Deus, se reveste dele. Vai para os aposentos do rei, vai para os aposentos do rei. Deixa a tua oração fluir. Se abandona nele, se entrega nele. Derrama a tua glória neste lugar, Senhor. Derrama teu poder neste lugar, Senhor. Existe um povo sedento que está aqui, Senhor, querendo beber da tua graça, querendo beber do teu Espírito, Senhor, querendo estar mergulhado na tua presença. Nós queremos estar submetidos, Senhor, debaixo da tua glória, debaixo da tua graça. Por isso solta a tua voz e canta com o teu coração, vai. Leva-nos, Senhor, ao mais profundo. Eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais profundo, em teus rios, Senhor, em teus rios. Eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais profundo, em teus
Senhor, em teus rios. Eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais profundo em teus rios, Senhor, em teus rios. Eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais profundo em teus rios, Senhor, em teus rios. Eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais profundo em teus rios, Senhor, em teus rios. Eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais profundo em teus rios, Senhor, em teus rios. Nós queremos ir mais profundo, Senhor. Nós queremos ir mais profundo na intimidade. Nós queremos ir mais profundo, Senhor, na nossa espiritualidade, Deus. Senhor, nós queremos experimentar, queremos sentir a Tua presença. Queremos tocar nas Tuas vestes, Senhor. Nós queremos, Senhor, subir para o andar de cima e queremos sentir o Teu perfume, Senhor. Nós queremos, Senhor, experimentar mais uma vez da embriaguez do Teu Espírito, Senhor. Nós queremos experimentar, Senhor, da força que vem do alto, do poder que vem do alto. Nós queremos adorar a Deus. Nós queremos adorar o Cordeiro com todo o nosso coração. Nós queremos adorar o Cordeiro com toda a nossa alma. Nós queremos nos derramar na presença do Altíssimo. Nós queremos nos derramar na presença do Eterno. Nós queremos nos derramar na Tua presença, Deus. Derrama, Senhor, a Tua presença neste lugar. Derrama a Tua glória neste lugar, Senhor. Nós queremos experimentar o sobrenatural. Nós queremos experimentar o Teu poder, Senhor. Nós queremos experimentar, Senhor, a Tua força, a Tua glória. O Senhor que é o nosso tudo. O Senhor que é o nosso Deus. É em Ti que eu encontro a minha fortaleza. É em Ti que eu encontro o meu refúgio, Senhor. É na Tua presença, Deus. Já se levantam os Teus profetas no alto monte e clamam Seu nome, e ao som da Tua voz estremecemos, estremecemos. Já se levantam os Teus profetas. Solta a Tua voz. No alto monte e clamam Seu nome, e ao som da Tua voz estremecemos, estremecemos. Tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra em Teu amor. Descobrirei uma fonte
insaciável, tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra em teu amor. Descobrirei uma fome insaciável. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Oh, solta sua voz, solta sua voz. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Oh. Se você é chamado a ser profeta, canta isso. Já se levantam, já se levantam os teus profetas no alto monte e clamam seu nome, e ao som da tua voz estremecemos. Para ensaio tá bom, mas você pode dar mais. Já se levanta os teus profetas, Isso. os profetas no alto monte e clamam seu nome, e ao som da tua voz, e ao som da tua voz estremecemos. Se deixa estremecer e cantar. Tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra em teu amor. Descobrirei uma fome insaciável. Tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra em teu amor. Descobrirei uma fome insaciável. Tu és a fonte, canta isso. A fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra em teu amor. Descobrirei uma fome insaciável. Oh, na 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 na. Oh, na 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 na. Oh, de manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida, e amanhã te persigo de novo. De manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida, e amanhã te persigo de novo. De manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida, e amanhã te persigo de novo. De manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida, e amanhã te persigo. Vai, de
De manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida, e amanhã te persigo de novo. De manhã tua nuvem me guia, de noite posso ver teu fogo. Tu és alimento da vida, e amanhã te persigo de novo. Tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra em teu amor. Descobrirei uma fome insaciável. Tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra. Solta tua voz. Vai orando, vai orando. Entra agora, não para não, no ritmo dos instrumentos. No ritmo dos instrumentos. Vai soltando a tua voz agora com autoridade agora. Como quem deseja agora experimentar de uma forma mais forte, de uma forma espiritual, sobrenatural. Nós queremos adentrar nas águas mais profundas do oceano de Deus. Envia, Senhor, a tua glória neste lugar, Senhor. Nós queremos experimentar o teu Espírito, a tua força. Nós queremos nos embriagar, Senhor. Oriandarabashiri, Permanece na oração. Entra na nuvem da glória. Tu és a fonte da minha embriaguez. Solta a voz, vai. Tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra em teu amor. Descobrirei uma fome insaciável. Tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra em teu amor. Descobrirei uma fome insaciável. Quero ouvir suas vozes. A fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra em teu amor. Descobrirei uma fome insaciável. Tu és a fonte da minha embriaguez. Teu Espírito me alegra em teu amor.
sacia a ver. Aplaude a presença do Senhor, a presença do esposo, a presença do Cordeiro de Deus. Vamos nos sentando. Olha só, nós vamos ter um intervalo. O Guilherme vai melhor falar sobre isso daqui a pouco para nós, porque nós vamos vir com o mais sublime, que é a adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento. E essa adoração vai ser assim uma adoração profética, vai ser maravilhoso, muito bom. Pessoal, nós estamos aqui com as nossas camisetas, né? A nossa lojinha, ali os nossos artigos religiosos. Você pode passar ali no shopping da fé, sabe? Então, e deixa a graça de Deus acontecer. Ó, bota a mão no bolso e sente a graça de Deus. Sente assim a unção que está brotando. Eu estou vendo rios de graça saindo aí desse bolso, do cartão, de tudo. Olha só. Gostou, né, irmã? Para descontrair um pouco. Nós temos ali as camisetas. As nossas camisetas, elas são umas camisetas feitas em oração. E a gente tem recebido muito testemunho através de camisetas. Tudo que a gente faz ali, cada detalhe é rezado, tem um sentido profético, tem um ato profético. Não é só você usar uma camiseta, é você fazer uma profissão de fé e de você mostrar que realmente você é um católico verdadeiramente fiel. Eu tenho um testemunho de uma jovem que estava na cidade de Candeias, que ela estava usando uma camiseta dessa, e a van foi assaltada. O assaltante roubou todo mundo. Eu vou te falar quando a palavra de Deus diz revestivos do poder de Deus. Eu vou falar agora para você o que é esse revestimento. Todo mundo foi assaltado. Aí quando o ladrão chegou na jovem, aí viu ela com a camiseta do Combatente da Fé, aí o ladrão falou, nós não vamos assaltar não, que essa é de Deus. E ela foi a única que não foi assaltada. Então você vê um mistério profundo. É uma simples camiseta. Sim, é uma simples camiseta, mas uma camiseta que tem um caráter profético. Eu vou rezar pela camiseta, você pode comprar a camiseta, eu vou rezar pela sua intenção, aquilo que você quer alcançar. Eu recebi agora um testemunho de uma mulher que ela tinha problemas de insônia. Eu comecei a falar desses testemunhos de camiseta e ela levou a camiseta para casa, eu rezei pela camiseta e ela falou, irmão, depois que eu levei a camiseta para minha casa, eu agora estou dormindo e não estou dormindo, eu estou capotando na cama. Então ela recebeu essa graça. Como é ruim ficar sem dormir. E ela recebeu uma graça de poder descansar. O descanso do justo, né? Muito importante. Uma mãe em Santa Bárbara, lá na terra do Irineu, lá. Uma mãe agora, em dezembro, eu fui pregar, ela foi e me deu um testemunho. Ela falou, irmão, muito tempo atrás, aqui, alguns anos, você esteve aqui. A minha filha tinha 12 anos, era uma prostituta, estava na prostituição. Ela estava namorando com um traficante, ela estava usando droga. Com 12 anos, a minha filha perdeu totalmente o controle da vida dela. E eu levei essa camiseta, pedi para você rezar, levei para minha casa. Minha filha queria ver o diabo, mas não queria ver essa camiseta. Mas eu deixei no quarto dela. Com um tempo, ela foi lá e teve coragem, pegou e vestiu a camiseta. O que aconteceu? Ela parou de se prostituir, largou a droga, largou o traficante e hoje é uma mulher embriagada do Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso?
A minha mãe fez muito isso. A minha mãe pegava nossas roupas e levava para os freios abençoados e mandava bênção. Minha mãe fez muito isso. Então eu vejo o tanto que é importante, né, a gente estar rezando. Eu tenho outro testemunho de 2 mulheres que tinham depressão. Uma mulher lá em Belo Horizonte, na Gospel Mira, com o Padre Oscar. 4.000 pessoas lá, o Rincão, toda quinta-feira. É um lugar lindo, maravilhoso. E aí a mulher levou, ela falou, eu estou levando essas 2 camisetas, irmão, queria que você rezasse. São 2 pessoas que têm depressão. Eu rezei pela camiseta e ela levou. Depois de um tempo eu voltei no lugar. Quando eu voltei, a mulher veio e falou, irmão, as 2 pessoas foram curadas da depressão pela camiseta. Então, existe uma realidade espiritual. Então, você vai comprar a camiseta, eu vou rezar e a graça de Deus vai acontecer, porque eu creio no poder do nome de Jesus Cristo. Amém? E fica tranquilo, se você quiser comprar outra camiseta dos irmãos aí, eu dou a benção também, viu? Não fica... Fica em paz, é bênção para todo mundo, fica tranquilo. Então, Guilherme, vem para cá. Então, pessoal, nós tivemos uma mudança de planos aí, por causa que atrasou um pouco a janta. Primeiro, eu peço desculpa para vocês aí pela fumaça, pelas loucuras, né? Acontece, mas eu louvo a Deus que vocês ficaram, né? Com todo o desafio aí da praga aí ficaram, glória a Deus. Então nós vamos liberar para o pessoal tomar banho, para ver se vamos usar de outra tática. Tomar um banho, beleza? Enquanto a pessoa ajeita ali, depois a gente vem para a janta e já volta para a adoração e depois já vai descansar na presença do Senhor. Amém? Então fala para essa pessoa que está do teu lado aí, vai tomar banho, irmão. Ajuda nós aí. Beleza. Salve Maria.